nós teremos palestras hoje, também no dia 4 de novembro, onde teremos lá o Dr. Raul Arellano, que vai falar sobre mobilidade, sobre o sistema viário de mobilidade de Vinhedo e qual a sua relação com esse plano diretor. Por que esse plano de mobilidade, já aprovado na Câmara, colocou vias importantes, estradas, avenidas, nas áreas de preservação ambiental? Essa é uma questão que quem vai tratar é o Dr. Raul Arellano, um grande defensor da sustentabilidade de uma cidade moderna e qualificada aqui em Vinhedo. E ele está aqui com a gente hoje. No dia 11 de novembro, eu estarei fazendo uma palestra sobre planejamento urbano, urbanismo e este plano diretor. Eu que conheci a fundo esse plano diretor, vou contar o que vai acontecer com a cidade caso ele seja aprovado. Então, essas palestras vão tratar desses 3 temas. Temas que são importantes neste momento histórico para Vinhedo. Por que é um momento histórico? Se esse plano diretor for aprovado, nós teremos outra cidade em poucos anos. Então, nós vamos ter que participar para que a gente consiga melhorar ou derrubar essa proposta e fazer uma como deve ser feita. E estamos também a poucos dias de uma eleição, da eleição municipal. Essa eleição, tudo indica, teremos uma grande renovação na Câmara de Vereadores e também uma renovação nesse grupo que administra a cidade há mais de 20 anos. Então, é importante que vocês saibam o que está acontecendo, o projeto que está na Câmara para ser votado e quem são os vereadores que estão lá, que aprovam tudo que essa administração propõe. Na verdade, essa discussão vem de um grande descontentamento da população de Vinhedo. Mais do que um descontentamento, uma conscientização e uma revolta do que tem acontecido na cidade. Haja visto, recentemente, os incêndios que nós tivemos na cidade durante 7 dias seguidos e a população se sentiu totalmente abandonada, tanto pelo governo do estado como pelo governo do município. Então, nós temos que reagir e esse tipo de reação que traz esse tipo de debate. Então, eu queria agradecer muito a palestrante, a doutora Verônica, essa pessoa fantástica que mora aqui no Santa Fé, que não tem medido esforços para defender a nossa cidade. A doutora Verônica, que é doutora em Ecologia da Paisagem, mestre em Recursos Hídricos e especialista em Gestão Urbana Municipal. Além disso, além da parte teórica, a doutora Verônica também tem muita prática, porque ela já trabalhou em várias prefeituras aqui da região. Ela vai trazer um caso de sucesso, de como deve ser tratado o recurso hídrico. Eu estou louco para ver esse caso de sucesso. E vai abrir também uma discussão sobre os principais pontos que devem ser enfrentados na próxima gestão, pelo próximo prefeito. Bom, o modelo da live vai ser esse. A doutora Verônica vai falar por aproximadamente um pouco mais de 20 minutos. Depois disso, o doutor Raul, que está aqui com a gente, vai poder fazer alguma complementação, alguma pergunta, e eu também talvez fale alguma coisa. Depois disso, nós vamos abrir as perguntas no chat, todos vão poder perguntar, e a nossa amiga Joanie Tomani, que vai fazer aí um agrupamento, uma organização dessas perguntas para passar para a Verônica. Então, eu quero agradecer também a Geni e agradecer o Tiago Campos, que tem feito de tudo aí para que a gente consiga fazer esses eventos com muita qualidade. Então, pessoal, é isso. Agradecer muito a todos e principalmente a doutora Verônica, que é a palestrante de hoje. Doutora Verônica, a palavra está com você. Boa sorte. Obrigada, Silvio. Obrigada pela apresentação. Acho que estamos precisando não só de boa sorte, mas de muito esforço, muita lucidez, muita serenidade para esse momento, né? Esse momento de eleição, ele é um pouco, às vezes é um pouco mexido, né? Os nervos às vezes ficam à flor da pele, mas eu acho que a prudência é uma coisa que vai fazer bem para todo mundo. E esse é um pouco o objetivo nosso hoje, é trazer à luz, né, um pouco da experiência que a gente tem, um pouco do conhecimento, um pouco das discussões que vêm sendo feitas nesse último ano
junto aos processos políticos, né, e urbanos da nossa cidade, né? Então, acho que a intenção é essa. Nós moramos aqui e nós queremos fazer o possível e tudo que estiver dentro do nosso alcance para ter uma cidade melhor. Com todo esse compromisso, né, e carinho, que eu acho que todos nós estamos aí envolvidos dentro desse último ano. E começando aqui pela água, né? Então, essa palestra nossa, ela tem esse título um pouco chamativo, né? Mas é para chamar atenção mesmo, né? Não é que exatamente estão se queimando as águas, mas eu acho que poderíamos estar tratando um pouco melhor as águas da nossa cidade, né? Pela situação que vamos ver, que se coloca de uma forma bastante preocupante. E eu não tenho certeza se a sociedade tem essa compreensão de que a água, de fato, aqui em Vinhedo, é um assunto que merece uma atenção mais especial. Então, esse é o objetivo, chamar atenção e dividir com vocês um pouco da nossa impressão sobre o que está acontecendo com as águas de Vinhedo. Então, a gente vai começar com planejamento e gestão, que é a área que eu gosto, que é a área que eu estudei, que é a área que eu acho que eu posso contribuir um pouco com essa discussão. Então, quando a gente vai pensar em qualquer situação, principalmente dentro da academia, né, numa análise mais objetiva, né, e criteriosa, a gente vai pensar em termos de processo. E com a água não é diferente. Então, vocês vão ver, e vocês escutam por aí, uma série de conceitos e termos, e eu acho que esse caminho da água, o processo do caminho da água, pode ajudar a gente a desvelar um pouco do que está se falando e quais são os principais gargalos, né? Ou seja, em outras palavras, né, qual que é o caminho que a gotinha de água percorre e por que ela efetivamente, às vezes, e recorrentemente, ultimamente, não está de fato chegando nas torneiras das casas das pessoas. Então, eu vou trazer toda essa questão do saneamento a tudo consumo, do pós-consumo, que seria a parte de tratamento, de esgoto, etc., dos efluentes, para um segundo momento. Então, nós vamos estar tratando até a metade do caminho, por assim dizer, né? Então, vamos tentar entender que essa gota não está chegando na torneira da casa das pessoas. Então, a ideia é bastante simples. Você tem 5 passos, né, para serem cumpridos. Então, eu tenho que produzir a água, porque se eu não tenho água produzida, eu não tenho como começar o processo. Depois que eu produzo a água, eu tenho que ter uma certa reserva, um certo cuidado com a reserva dessa água. Depois, eu tenho que tratar a qualidade dessa água. Né? Não adianta nada eu ter água, eu reservar água e disponibilizar uma água sem qualidade. Então, esse também é um elemento bastante importante do processo. Depois, efetivamente, eu tenho que distribuir essa água para a casa das pessoas. E aí, sim, finalmente, nós vamos consumir essa água abrindo as torneiras da nossa casa. Então, nesse processo, nós vamos estar trabalhando com alguns conceitos. Né? A produção hídrica, ou a recarga, né? Ou a área de manancial, são termos corriqueiros, que se referem à primeira etapa do processo. E ela é importante porque, sem o primeiro passo, a gente não consegue nem começar a falar dos outros. Né? Depois nós vamos falar da reserva, então a gente fala do estoque de água, fala da represa. Né? Porque se eu não tenho uma produção de água abundante, eu tenho que pensar em administrar a reserva dessa água para períodos menos abundantes, que é o período de estiagem. Depois eu vou estar falando de qualidade, né, a potabilidade da água, a água é potável. E aí, então, eu estou falando especificamente dos equipamentos que se chamam ETAs, que são as estações de tratamento de água. Depois eu vou estar falando da distribuição, a universalização, que corresponde a dar água para todas as pessoas que moram no município. Vou falar um termo que é muito usado ultimamente, que se refere às perdas de água. Então, estou falando de canos, de tubulações, de adutoras, de reservatórios, são aquelas caixas d'água que ficam na cidade. Estou falando da rede de água, e são os canos que chegam nas casas das pessoas. Para assim, então, falar do consumo, que somos nós, as indústrias, né? Todo mundo que consome a água no município. Então, a ideia é falar em termos práticos e que vocês entendam a importância deste passo a passo. Então, o próximo slide vai fazer uma analogia com o suco de laranja. Então, se a gente vai falar em produção de água,
é como se a gente estivesse falando num pé de laranja. Então, como é que eu vou querer ter um suco, um copo de suco, se eu não tenho pé de laranja, ou se o pé de laranja, a árvore de laranja, não está me dando o fruto? Eu não tenho nem como começar a pensar a fazer este suco. Depois que eu tenho esse pé, e com a laranja, bem cuidadinho, irrigado e formoso, eu vou poder começar a pensar em pegar essa laranja e reservá-la. Né? Então, eu estou falando da reserva de água, ou da represa de água. Né? Depois que eu tenho essa laranja já em mãos, eu vou ter que ter um equipamento para espremer essa laranja, para conseguir tirar o suco dela, ou seja, processá-la. Né? Então, eu estou falando do tratamento. Depois que eu espremi o suco de laranja, eu vou começar a pensar na distribuição. Então, se eu não tiver uma jarra e um copo, eu não consigo servir esse copo. Para efetivamente chegar com um copo de laranja e consumir o copo de laranja. Então, veja, tudo na vida se trata de processos. E é nesses termos que nós vamos conversar hoje. Só a única diferença é que nós estamos falando de uma gotinha de água, ou de várias gotinhas de água. E qual é o caminho que ela vai pegar na nossa torneira? Essa é a ideia que nós vamos estar passando hoje. Então, aí eu separei 4 elementos importantes para a gente pensar num bom tema de planejamento e gestão, né? Que é a vontade política, o planejamento e a gestão, propriamente dita do processo, a ideia de tecnologia e controle e a ideia de investimento. Então, para cada um desses elementos, podemos, assim, cada um deles. Então, hoje nós vamos tentar resumir e destacar apenas alguns aspectos. A ideia é trabalhar com um estudo de caso e trazer, então, a compreensão desse estudo de caso para a realidade de Vinhedo. Então, vamos começar com o primeiro item, que é relativo à produção. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar. Oi, pessoal. Caiu a conexão da Verônica. Ela está voltando já e temos que aguardar. Eu já avisei ali no chat que caiu a conexão para dar um tempinho, que daqui a pouco ela volta. Tá bom? Só um minuto aí de paciência para a gente poder retomar. Muito bem. Então, voltamos. Está todo mundo me ouvindo? Muito bem. Eu acho que tivemos aqui um problema técnico, mas já estamos aqui retomando. Então, a ideia de trazer o estudo de caso de Louveira é mais para a gente aprender, né, com os erros e acertos que tivemos lá. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui na produção, já na produção do primeiro item, é a história da vontade política. Então, se não tivermos vontade política, não temos como começar a conversa e pensar numa produção. E no caso de Louveira, ele é interessante ser trazido à baila, porque lá a vontade política não apenas era forte, como também estava fortemente apoiada na ideia da autossuficiência hídrica. Nós vamos ver ao longo dos próximos slides por que isso é uma situação interessante também para Vinhedo. Então, ali, para você ter, por que eu chamo de vontade política? Em primeiro lugar, porque a questão da água, ela não se resolve apenas pensando no setor água. Ele tem, como toda a natureza, de um elemento, de um questionamento, de uma problemática territorial, tem como, pela sua natureza, a necessidade de se interrelacionar com os outros setores da gestão pública. Então, aqui eu estou trazendo alguns exemplos, naturalmente, para chamar a atenção. Então, por exemplo, ali, vinculado à ideia da produção, estava, no âmbito do desenvolvimento econômico, um projeto que eles denominaram de PROMIF, que é um projeto vinculado à produção de frutas. Então, a água estava diretamente associada também a este programa. Por quê? Porque se a gente tem uma produção agrícola adequada, disciplinada, nós temos uma das melhores situações em termos de produção de água, muito melhor do que uma área urbana, né, que é densa e vai minimizar a possibilidade de água em termos de quantidade e qualidade.
né? Outra questão que se colocou lá como exemplo de uma ação integrada é a Lei de Proteção de Manancial e o PSA, que aí seria uma situação mais vinculada à gestão ambiental, né? Então, ali é lógico que se eu tenho uma vontade política de resolver a produção de água, eu tenho que reservar um espaço do território para esta finalidade, né, para que ela efetivamente consiga fazer essa produção de água. E aí, então, não só a atividade agrícola disciplinada é interessante, como melhor ainda é a parte de conservação ambiental. E isso não acontece necessariamente sozinho, né? Deve existir uma vontade política, uma construção de mecanismos, instrumentos e subsídios para que isto se coloque como realidade interessante no espaço, né, e que viabilize, portanto, a produção e beneficie toda a cidade a partir desta realidade. E isso, então, tem que ser construído. É um processo de construção que nasce de uma vontade política. Então, no caso de Louveira, metade do município foi considerado área de manancial, como vocês podem ver no mapinha, né? Então, uma parte considerável pintadinha aí de azul foi considerada a área de proteção de manancial. Então, não é que não podem se construir coisas, mas a rigorosidade, as diretrizes urbanísticas e de uso e ocupação do solo, elas tinham esse olhar que priorizava o objetivo de produzir água associado às atividades, né? Outra questão que se coloca muito importante é quando a gente vai trabalhar com toda a questão da aprovação de projetos de urbanismo, especificamente plano diretor. Então, não adianta nada ter vontade política, fazer todo um movimento nessa direção, e o plano diretor caminha para outro lado, né? Nós não vamos conseguir efetivar essa ideia da proteção. E o mesmo acontece com a fiscalização para obras irregulares, que assim como aqui em Vinhedo, lá também tinham esse problema. E o prefeito enfrentou essa problemática de forma bastante presente, bastante atuante. Então, todas essas ações que se chamam não estruturais, porque elas não vão implicar em obras, né, não vão implicar em investimentos de obras de engenharia, mas elas são mais de natureza administrativa. Se elas não tiverem vinculado ao chefe do executivo, que vai orquestrar todas essas ações e conduzir toda essa integração de atividades, é muito difícil a gente falar em melhorias da produção e muito menos em situações de autossuficiência hídrica, tá? Então, como é que nós temos aqui a situação de Vinhedo? Nós já temos a construção dessa vontade política. Então, qual é a vontade política que se expressa no município daqui? Então, qual é? A vontade política, se a gente for pegar o plano diretor atual, vigente, e formos pegar, por exemplo, o Plano de Sustentabilidade Hídrica em 2017, realizado 10 anos depois, são dois instrumentos que consagram o que se diz no urbanismo como se fosse um acordo social, né? Então, o acordo da sociedade com relação à situação da preservação e da condição hídrica é também direcionado para a autossuficiência. Então, embora muitas pessoas não reconheçam isso como uma questão muito óbvia, nos documentos oficiais, ela é bastante explícita, né? Então, tanto o plano diretor, que vai delimitar, entre outras áreas de conservação, a zona de conservação ambiental leste, vai priorizar as suas características geomorfológicas e também voltadas à produção hídrica. E é isso que vai fundamentar a sua delimitação. Então, não é simplesmente o delineamento de uma área pintada de verde no mapa. Ela tem por trás todo esse lastro, vamos dizer assim, fruto de um processo participativo, onde a sociedade acordou em dar para esta área, destinar para esta área, esta vontade de que ela servisse para uma produção ambiental e relacionada à produção de água, né? Então, na mesma linha, esse plano de sustentabilidade, feito 10 anos depois, vai detalhar de que forma, como e quanto esta área do espaço do município consegue contribuir nesta vontade de produzir a água, de se transformar numa área destinada para cumprir a função de manancial.
né? E isso é o lado de documentos e histórico do movimento e da participação social que se vê aqui em Vinhedo desde 2007. Por um lado, então, nós temos isso bem registrado. Por outro lado, se a gente for pensar sobre termos técnicos sobre a questão hídrica, nós vamos chegar à mesma conclusão. Porque hoje aqui esse gráfico mostra que no período de estiagem, o município tem 59% da água produzida fora da área de Vinhedo, sendo que parte dela passa por uma zona rural de Jundiaí e parte dela passa por uma zona urbana de Louveira, entre outras áreas. Entre outras áreas também situadas no município de Valinhos e de Itupeva. Então, a discriminação desses valores aí é o valor de outorga para cada lugar do município que capta a água. Então, se a gente for computar em quantidades, nós vamos chegar à conclusão que mais da metade da água, daquela gotinha que é produzida, nasce fora dos limites administrativos da cidade. Isso significa que ela também está fora do controle, do cuidado, né, sobre este recurso. Então, a título de exemplo, o bairro Santo Antônio, em Louveira, faz parte do manancial de Vinhedo, né? E vocês vejam aí como é que é o tipo de ocupação densa, e vocês conseguem imaginar como é que se dá a qualidade e a quantidade de produção de água. Ou seja, temos uma situação bastante frágil relacionada a esse item, produção de água no município de Vinhedo, o que justifica tecnicamente que a gente consiga construir ou sacramentar essa vontade política de autossuficiência hídrica já mapeada nessa região do município. Isso é o que fundamenta toda a movimentação popular, que já faz um ano que está em voga, né? Onde eu, o Raul, o Silvio, a Geni, o Tiago, que está aqui, e tantos outros, nos movimentamos, fizemos reuniões, né, em diversas localidades do município, explicando tecnicamente, tentando dar à luz a essa compreensão, que se resume numa vontade política em afirmar que queremos manter a vontade de autossuficiência hídrica dentro do município. E isso tem um lastro nestes documentos, principalmente no plano diretor, que é vigente, né? E sendo este assunto bastante confrontado com a equipe que estava à frente do plano diretor, mas confrontado de uma forma não muito criteriosa, né? Porque o próprio, vocês estão vendo no Jornal de Vinhedo, é explícito que o próprio a autarquia Sanebab, né, que está à frente da água, assume que a cidade tem água só para mais 6.383 novos habitantes. Então, como é que podemos ficar tranquilos com relação ao tema crise hídrica quando temos apenas água para um pouco mais de 6.000 habitantes, né? E sendo que as sugestões consensuadas pela sociedade para conseguir melhorar essa qualidade de água vinha sendo severamente enfrentada. Então, é isso que corrobora e sustenta todas essas movimentações. Muitos que estão aqui hoje participaram desse processo, lembram dos baldinhos, né, que nós levamos na reunião, como uma forma de levar a nossa mensagem, e a própria Câmara Municipal organizou uma discussão que eu tive também o privilégio de participar, trazendo toda essa discussão de forma bastante objetiva. Então, vejam que não se trata de uma questão de simplesmente ser contra, né? Ou não querer que se construa nada. Se trata de não querer que se continue levando um encaminhamento urbano do município sem resolver esse problema, que é evidentemente importante. E não somos nós que estamos falando isso, né? São os próprios órgãos que cuidam dos recursos hídricos da cidade. Bom, com relação à reserva, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso estudo de caso, e eu vou enfatizar a importância de ter a ação de planejamento e gestão. Por que eu digo isso? Porque você escuta por aí, não, vamos resolver o problema da água construindo uma represa. Eu acho perfeita essa ideia, né? Mas vamos entender como é que se constrói uma represa. Vamos utilizar, então, a situação de Louveira para entender qual que é o passo a passo para construir uma represa.
Até porque Louveira está, neste momento, construindo uma primeira represa. Então, a gente pode acompanhar esse processo que está acontecendo aqui do lado. Então, essa é a foto da represa que está em obra hoje no município de Louveira. Então, vamos entender primeiro em termos de tempo. Quanto tempo se leva para conseguir efetivamente construir uma represa, né? Então, ali, no caso de Louveira, numa gestão número 1, que nós vamos chamar de gestão número 1, nós tínhamos já o início de um projeto, de uma represa. E tínhamos também o início de parte das áreas desapropriadas. Quando, então, o prefeito entrou com essa vontade política de resolver a questão da água e investiu em planejamento e gestão, na segunda gestão, então, nesse nosso quadro aí embaixo, ele deu continuidade a este processo. Mas ele, então, resolveu fazer o planejamento antes de começar efetivamente a se construir a represa. O que significa o planejamento de uma represa? Significa que eu tenho que pegar o município e dimensionar qual é o tamanho dessa represa, né? Para quantas pessoas essa represa vai abastecer, quantas pessoas, quanto que o município vai crescer, né? Quanto que é a disponibilidade hídrica efetivamente de todo o território, qual é o melhor lugar para se construir a represa, qual vai ser o tamanho dessa represa, quais são as etapas, enfim, tem uma série de ações de planejamento que devem ser observadas de forma criteriosa para efetivamente se pensar e começar a construir a represa. Depois eu tenho que fazer os projetos dessa represa, né? Não são quaisquer projetos, porque nós estamos falando em barragens, que tem toda a questão de segurança relacionada e todos os impactos ambientais relacionados. Portanto, eu também tenho que fazer o licenciamento desta barragem. Isso tem um tempo, né? Então, eu fiquei durante toda a gestão, toda a segunda gestão, se utiliza para praticamente planejar e projetar essa gestão, né? Na terceira gestão, que seria então a gestão atual do prefeito, aí efetivamente ele conseguiu iniciar a obra da represa. Então veja que foram quase 3 gestões para você começar, você iniciar a obra de uma represa, né? Sendo que para você fazer esta represa que estamos dizendo, o custo estimado é em 25 milhões de reais. Então, além da complexidade técnica, dos impactos, nós temos também que ter um planejamento em função do montante de investimento que envolve a construção de uma represa. E com sorte, se nós tivermos todas essas etapas bem eficientes e bem resolvidas, na quarta gestão eu vou talvez ter a conclusão dessa represa. E o detalhe que eu queria chamar a atenção é que para ter a autossuficiência hídrica de Louveira, que tem metade praticamente dos habitantes de Vinhedo, essa represa ou essa sustentabilidade hídrica foi desenhada para 3 represas. Então, esta é a primeira represa, que custa esse valor, que demorou este tempo. A primeira de 3, né? Sendo que, para efetivamente alcançar o final do projeto, é necessário se construir mais 2 represas. Então, vocês imaginem e façam as contas dos valores e dos tempos que estão envolvidos com esta ação de se fazer represa. Então, não é simplesmente vou fazer uma represa, como antes, numa cidade pequena é possível você fazer, e você pega aquele espaço do território, aquele sítio, desapropria e constrói. Tem toda uma engenharia, todo um planejamento que envolve essas decisões. No desenho aí está mostrado a configuração das 3 represas na área de manancial, naturalmente, e aqui eu tenho um negativo acima das 3 represas do município de Louveira, para vocês terem uma ideia de tamanho, para vocês mensurarem. Então, na foto abaixo, na foto aérea, eu tenho o negativo das atuais represas, de 3 represas aqui do município de Vinhedo, né, para vocês terem uma ideia de tamanho. E ali acima eu tenho o negativo em escala do que seriam as 3 represas do município de Louveira. Lembrando que Louveira tem metade praticamente dos habitantes de Vinhedo, né? Naturalmente, isso é só uma referência, né, para a gente ter uma ideia, né? Tem questões relacionadas a cálculo, né, de cada lugar, tem a profundidade das represas, enfim, tem uma série de considerações e especificações, não dá para se fazer uma comparação muito linear, mas é apenas para vocês terem uma ideia,
que a ação e a decisão em colocar, de repente, no plano de governo, vou fazer uma represa, né, tem que vir acompanhada da compreensão de quanto tempo, quanto vai custar essa represa, né? Qual o tamanho dessa represa? É uma represa, é um conjunto de represas? Qual é o melhor lugar para essa represa? Então, não é a área que está disponível, a área que é mais fácil de desapropriar, a área que é conveniente. Isso tem que ter uma fundamentação um pouco mais criteriosa. Afinal de contas, Vinhedo já é uma cidade grande, né? E já temos uma situação de crise hídrica avançada, então merecemos esse maior critério para essa concepção da ideia da represa, né? Então, e qual será a autonomia dessa represa? Eu vou ter uma autonomia na estiagem para semanas, para poucas semanas, para todo o período de estiagem, para situações de crise hídrica bastante severas, como tivemos em 2013, 2014. Então, qual que vai justificar esse investimento? Então, todas essas ponderações que envolvem milhões de reais e muitos anos de planejamento e gestão têm que ser levadas em consideração para que, efetivamente, a gente possa ficar tranquilo que a reserva diária, que o item 2, o item reserva diária de água em Vinhedo, esteja efetivamente bem cuidado e bem planejado. Então, vamos entrar aqui no terceiro item, que é o item do tratamento. Aqui estamos falando de qualidade de água potável, da estação de água potável, de tratamento de água. Então, estudo de caso de Louveira, nós tínhamos lá uma ETA obsoleta e trabalhando acima da capacidade do projeto. Então, embora eu veja do lado esquerdo a quantidade de instituições e órgãos que vão estar regulando e observando toda a qualidade da água neste processo, neste momento do tratamento de água de uma cidade, eu vou olhar neste gráfico os dados do período de 2010 a 2014 e vou avaliar quais são os elementos e itens sobre qualidade de água. Então, a linha pontilhada em preto indica qual é o padrão de potabilidade de água. Então, o padrão de potabilidade de água está nessa linha preta. E tudo que está acima dessa linha preta está fora do padrão de potabilidade de água. Portanto, cria toda uma insegurança, uma dificuldade maior para você ter efetivamente uma qualidade de água para abastecer as pessoas, né? E veja que curioso, a cidade de Vinhedo é justamente aquela que aponta todos esses indicadores da pior qualidade de água. Especificamente ali, eu estou falando do Rio Capivari, que é o principal, né, manancial de abastecimento do município. Então, o município de Vinhedo é prioritariamente abastecido por Capivari, e eu tenho, então, essa situação de baixa qualidade de água. Como eu vou estar, então, trabalhando essa questão do tratamento de água em Vinhedo? Né, que aqui nós estamos trabalhando com a ideia de tecnologia e controle. Eu preciso ter uma tecnologia para conseguir dar conta dessa água. E eu preciso ter um controle bastante aprimorado para eu conseguir, então, satisfazer os padrões de potabilidade mínimos. Então, aqui em Vinhedo eu tenho 3 ETAs, sendo que uma não funciona. E nós não temos uma informação muito precisa de por que a terceira ETA, embora esteja concluída, não está funcionando. Então, qual que é o cenário que nós temos em Vinhedo? Nós temos 2 ETAs trabalhando muito acima da sua capacidade de tratamento. Então, nós temos, veja, um manancial que está fora do município de Vinhedo e que ele, Vinhedo, não tem controle sobre grande parte dessa água produzida. E já sabemos, porque as medições apontam isso, que a qualidade da água está muito fora daquilo que é considerado padrão mínimo de qualidade de água. E nós estamos tratando essa água, que já não é muito boa, em 2 ETAs que estão trabalhando acima da capacidade de projeto. E quanto acima? É bastante acima. Né? É como se eu tivesse água, uma condição, uma capacidade de projeto, de tratamento, para apenas 66% da população do município de Vinhedo. Então, é como se 34% das pessoas estão para acima da capacidade de tratamento destas ETAs, hoje no município de Vinhedo. Então, dizer que a situação hídrica aqui no município está tranquila é um pouco perigoso, né? Porque em termos de tecnologia e controle, em termos de segurança,
com relação à qualidade da água, nós, tecnicamente, não estamos com muita certeza, nem muita segurança para afirmar isso. Isso é tão grave, né, quanto se coloca questões que não são sequer discutidas no município. Então, como, por exemplo, se eu vejo esse mapa da bacia, eu vou avaliar quais são as piores áreas em termos de qualidade. E adivinhem, Vinhedo está parcialmente inserida nessa área, justamente o rio Capivari, que é onde hoje se tira a maior parte da água. E a parte que estaria em melhor condição, ou em ótimas condições para ser consumida, é justamente a área que o plano diretor reservou como uma área boa para produzir água, e aquele plano de sustentabilidade hídrica também determina que seria uma ótima ideia e dá toda uma orientação e um passo a passo para que se transporte toda a água que hoje é retirada do rio Capivari, comece a ser retirada do manancial, que é ótimo, que tem ótima qualidade. Então, estamos falando em água de mais qualidade, estamos falando em menos custo de tratamento, estamos falando em mais saúde, mais chances, mais segurança para manter saúde e mais água para a população de Vinhedo. Então, sobre o ponto de vista da estratégia, não se consegue compreender por que não se assume essa vontade política e efetivamente se direciona para este caminho, que já está consagrado no plano diretor. Bom, fora a questão dos poluentes que foram apontados naquele gráfico, nós temos outros poluentes relacionados a agrotóxicos, relacionados à indústria, né, que também ocorrem neste manancial e que se tem muito pouco controle, até porque as portarias de controle sobre a qualidade da água não estão totalmente cobertas por toda a quantidade de elementos que são produzidos e gerados pelas indústrias e pela agricultura que utiliza agrotóxicos. Bom, vamos então para o outro item e agora vamos falar da distribuição. Então, em Louveira, vocês olham a foto aí desses canos, né, que foram de fato retirados da cidade e substituídos por canos novos. À direita, vocês veem o tamanho do investimento que este prefeito realizou para conseguir resolver a situação da água. Então, o mapinha acima vai mostrar ali toda a rede do município e as redes que foram substituídas. Não saberia dizer como é a situação aqui de Vinhedo. Entretanto, vamos separar um indicador deste assunto, que é o tão falado índice de perdas, né? O índice de perdas é um elemento que se fala muito e alguns defendem que se eu trabalhar a questão das perdas do município, eu estaria resolvendo o problema hídrico. Então, vamos entender o que significa esse índice de perdas. Hoje, o dado oficial que se tem na perdas na rede é de 33,19%. E a meta que se afirma alcançar é passar para 28%. Então, o que eu gostaria de colocar são duas coisas aqui, embora isso aqui possa ser uma palestra inteira sobre o assunto. Então, eu vou resumir apenas em um item, que é a tomada de decisão sobre quanto de investimento se deve realizar ou não para se combater as perdas. Esse gráfico à direita mostra que já tem toda uma compreensão, um avanço quando se fala em perdas. O que significa? Significa que quando eu tenho um determinado índice de perdas, se eu vou tentar diminuir esse índice, eu tenho uma quantidade tão grande de investimento que financeiramente se torna inviável. Então, embora a gente que não entenda, se assuste com esse número 33,19, fala, é um absurdo, temos que realmente chegar a 28, eu concordo, temos que chegar a 28, mas quanto custa chegar a 28? Em que lugar estamos compreendendo que está registrado todo esse processo? Quais são as atividades que efetivamente vão fazer com que esta meta seja alcançada? Então, determinar e definir a meta
que vai se abaixar as perdas de 33 para 28, sem efetivamente se detalhar e compreender qual que é o grau de investimento, podemos estar correndo o risco de entrar na linha dessa curva que está mostrada à direita, que vai ficar inviável essa ação, ou que essa ação vai ser muito morosa e, portanto, não vai surtir o efeito necessário que precisamos. Bom, além disso, vocês vão ver mais para frente que, mesmo considerando estas perdas nos cálculos para a quantidade de água que temos e para a previsão de crescimento da cidade, vamos ver que é inócuo esse exercício, que mesmo conseguindo reduzir as perdas de 33 para 28, ainda assim não será suficiente abastecer toda a população na expectativa de crescimento que se espera para Vinhedo. Então, só para vocês terem uma ideia, posso estar esclarecendo um pouco mais esse item, que ele é bastante complexo. Vocês têm esse mapinha. Então, no panorama da bacia PCJ, né, na área da bacia onde se encontra Vinhedo, já se fez um estudo e se considerou que as cidades que estão pintadinhas aí em vermelho, em amarelo e em verde, são as cidades que poderiam sim investir em perdas, porque é conveniente ainda, né? Existe uma viabilidade econômica, por assim dizer, para se fazer esse investimento. E o número que eles recomendam para essas cidades pintadas de vermelho, onde se inclui a cidade de Vinhedo, é chegar no patamar de 30%. Abaixo de 30%, tem que se ter um critério bastante minucioso para se avaliar a viabilidade desta ação. Bom, chegamos então no último item, no item consumo. E aí, então, a gente explicita, né, a situação que estamos, que é, na nossa opinião, uma situação de calamidade, porque efetivamente não temos água para abastecer a população. Então, aqui temos a foto da represa, na catástrofe que foi nos anos de 2013 e 2014, e depois nós temos, ano a ano, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, todos os anos funcionando com a operação estiagem. Então, o estado de calamidade seria uma situação excepcional, por assim dizer, né? Mas o que está acontecendo no município, que todos os anos entramos em estado de calamidade, né? Eles mudam os comunicados, a gente tem que economizar água, né? Nós temos que entrar nessa situação de economia de água todos os anos. Será possível que estamos numa condição confortável relacionada a recursos hídricos, que não temos razão em nos preocupar, em nos mobilizar, em fazer, por exemplo, essa palestra, em divulgar para as pessoas? Será que é possível tolerar essa situação e ver que pouco está se fazendo com relação à situação de Vinhedo? Então, essa é a condição que se coloca hoje, como uma situação que não estamos aqui querendo induzir nenhuma forma específica de fazer as coisas, apenas estamos dando este alerta de que temos que chamar atenção para este problema e temos que efetivamente nos debruçar de forma mais criteriosa, mais técnica, uma vontade política mais acordada com a sociedade, para de fato resolver essa situação calamitosa que é a situação dos recursos hídricos no município de Vinhedo. E não entender que todas as movimentações que estão sendo colocadas com a revisão do plano diretor são situações que podem ser aceitas. Na realidade, elas não podem ser aceitas, porque se hoje, que falta água na casa de muitas pessoas neste momento, hoje nós temos uma sobra para aproximadamente 7 mil habitantes, a informação oficial que está no plano de saneamento do município é que no futuro, ou seja, em 2030, o déficit estimado é mais de 7 mil habitantes, ou seja, vai piorar a situação. E qual é a solução que está sendo colocada? Se a gente vai colocar no gráfico à esquerda, onde estão todas as variáveis consideradas com os dados oficiais da Sanibab, nós vamos avaliar que nem com a redução de 28% vai ser suficiente. Então, hoje a água bruta atual pode estar dando uma certa condição de abastecimento da cidade.
né? Embora falte água. Os números dizem que ela deveria ser positiva. Talvez porque a água tratada está em déficit, nós não temos efetivamente essa água chegando na torneira das pessoas. Mas e no futuro? Quando todos os indicadores informam que a água bruta vai faltar, qual será a solução que devemos, então, fazer para que nós tenhamos um pouco mais, uma situação, um cenário mais favorável no futuro? Essa que é a pergunta que está se colocando. E o que é que nós observamos quando a gente vai observar a revisão do plano diretor? A gente vai observar que justamente a área reservada pelo plano para melhorar a condição de água está sendo direcionada para ser ocupada. Então, vocês veem a substituição das palavras aqui do plano diretor atual. Então, no artigo 47, está escrito no plano diretor atual que a ZCA Leste tem por objetivo proibir novos parcelamentos para fins urbanos. E qual que é a revisão proposta? Agora, no artigo 74, também relativo à zona ZCA Leste, buscar ocupações benéficas e facilitadoras da conservação ambiental. Então, como é que nós vamos conseguir ter uma facilitação de conservação ambiental quando não temos água nem para os habitantes que estão hoje aqui? Como é que nós estamos falando em novas ocupações, estimulando novas ocupações na área que deveria estar sendo destinada para a conservação e para a produção de água em primeiro lugar, se você não tem de onde tirar essa água? Você vai continuar tirando essa água poluída do Rio Capivari, sendo que você poderia estar fazendo um planejamento mais criterioso para reordenar aquela área de ocupação de forma que se veja de forma clara a priorização da água antes de trazer esses empreendimentos? Então, veja, nós não somos contra os empreendimentos. Nós não queremos que tudo vire parque, não é essa a ideia. A ideia é simplesmente que se resolva primeiro a água e depois se pense na ampliação da ocupação. Essa é a ideia que tem que ficar clara, né? Então, nós não podemos, assim, fazer primeiro a operação e depois dar a anestesia. As coisas têm que ter uma ordem, até porque todas as ações relacionadas a efetivamente aumentar a qualidade de água e a quantidade de água, seja as soluções aqui colocadas, sejam outras soluções, como, por exemplo, utilizar a água que o Estado está oferecendo das represas de pedreira, todas elas vão demorar pelo menos 10 a 15 anos. Então, eu tenho que primeiro resolver essa questão, para depois trazer mais gente. Isso é um ponto. E o outro ponto, eu tenho certeza que o Silvio vai explorar melhor na apresentação deles, é que hoje, considerando as áreas vazias do município urbanas, com infraestrutura já existente, inclusive a infraestrutura de água, de saneamento, eu tenho um excedente de disponibilidade de ocupação urbana para esses números, segundo a prefeitura, em 52 mil habitantes. E segundo o estudo que o Pina fez, em 83 mil habitantes. Então, veja a situação. Eu tenho um déficit de água, ou seja, eu tenho água, entre aspas, sobrando em 7 mil habitantes, e eu tenho uma área urbana para ser ocupada hoje de 52 mil habitantes, ou 83 mil habitantes. Então, como é que a gente vai fazer para abastecer todas essas novas pessoas se nós não temos água para abastecer os que estão aqui hoje? Essa é um pouco a ideia que nós queríamos passar para vocês. Então, eu agradeço. Muito bom, Raul. Estaremos com você aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, para discutir mobilidade e a relação da malha viária com a grande especulação imobiliária, com a questão hídrica, com a questão da qualidade de vida aqui em Vinhedo. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.